Existe um inimigo silencioso que não faz barulho. Não avisa quando chega e não parece perigoso no início, mas com o tempo destrói sonhos, enfraquece decisões e paralisa vidas inteiras. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas convive com ele todos os dias sem perceber que está sendo dominada. Esse inimigo tem um nome simples, mas um impacto profundo: procrastinação. E talvez você já tenha sentido isso hoje. Aquela sensação de que precisa fazer algo, sabe exatamente o que precisa ser feito, mas adia, empurra, negocia consigo mesmo e diz que depois resolve. E esse depois vai se repetindo, até que o que era simples se torna pesado. O que era leve se torna difícil, e o que era possível começa a parecer distante. Agora presta atenção nisso com profundidade. Procrastinação não é falta de tempo, não é falta de capacidade, e muitas vezes nem é preguiça. Procrastinação é falta de domínio sobre si mesmo. E é exatamente aqui que entram os ensinamentos de John Wesley, porque ele não ensinava apenas sobre fé. Ele ensinava sobre disciplina, constância e responsabilidade diária. Ele entendia algo que poucas pessoas entendem hoje. A vida não é transformada em grandes momentos. Ela é construída em pequenas decisões repetidas todos os dias. E é por isso que vencer a procrastinação não começa com motivação, começa com decisão. Agora pensa comigo com sinceridade. Quantas vezes você esperou sentir vontade para agir? Quantas vezes você disse: hoje eu não estou com energia, amanhã eu faço melhor. Quando eu estiver mais preparado, eu começo. E enquanto você espera o momento ideal, sua vida fica parada. Agora entende isso com clareza. Se você depender da vontade, você nunca será constante, porque a vontade é instável. Tem dias em que você quer, tem dias em que você não quer. Mas quem vence a procrastinação não depende da vontade, depende de compromisso. E aqui está um princípio que pode mudar tudo. Você não precisa sentir para agir. Você precisa agir mesmo sem sentir. E isso vai contra tudo o que sua mente acostumada quer. Porque sua mente sempre vai buscar conforto, sempre vai buscar o caminho mais fácil, sempre vai tentar te proteger do esforço. Mas crescimento exige desconforto. Agora deixa eu te mostrar algo prático, direto e aplicável hoje. Pare de pensar demais antes de agir. Porque quanto mais você pensa, mais você cria resistência. Quanto mais você analisa, mais sua mente encontra desculpas. E isso te paralisa. Então comece com algo simples. Regra dos 5 minutos. Você não precisa fazer tudo, você precisa começar. Diga para si mesmo: eu vou fazer isso por apenas 5 minutos. E comece. Sem pressão, sem expectativa. Apenas comece. E o que você vai perceber é que, depois de começar, a resistência diminui. Porque o mais difícil não é continuar, é iniciar. Agora observa o nível disso. Você não está tentando resolver sua vida inteira. Você está quebrando a inércia. E isso já muda tudo. Agora deixa eu te mostrar outro princípio poderoso que vem da disciplina, ensinada por John Wesley. Tenha horários definidos. Pessoas que vivem no quando der nunca fazem. Pessoas que vivem no horário definido executam. Se você não define quando vai fazer, sua mente adia automaticamente. Então seja específico. Não diga, vou estudar hoje. Diga, vou estudar às 18 horas. Não diga, vou orar depois. Diga, vou orar às 6 horas. Isso tira a negociação da sua mente. Agora entende isso. Procrastinação vive na falta de clareza. Disciplina vive na decisão definida. Agora existe algo que você precisa aceitar. E isso pode ser desconfortável. Você não vai vencer a procrastinação sendo confortável o tempo todo. Vai ter dias em que você não quer fazer. Vai ter dias em que você vai estar cansado. Vai ter dias em que tudo dentro de você vai dizer para parar. E é exatamente nesses dias que você constrói força. Porque qualquer pessoa age quando está motivada. Mas só quem é disciplinado age quando não está. Agora imagina isso sendo aplicado todos os dias. Você começa a agir mesmo sem vontade. Você começa a cumprir o que promete. Você começa a confiar mais em si mesmo. E com o tempo, procrastinar deixa de ser padrão. Agora deixa eu ser direto com você. Se você não mudar a forma como age hoje, amanhã será igual. E depois também.
E quando você perceber, meses passaram e nada mudou. Mas tudo pode começar diferente hoje, com uma decisão simples: fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Agora, se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu ajo mesmo sem vontade. Isso cria compromisso. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão presas na procrastinação. E se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai aprender como criar um sistema diário que praticamente elimina a procrastinação da sua rotina. E nunca esquece disso: você não vence a procrastinação pensando, você vence agindo. Agora existe um nível ainda mais profundo que você precisa entender. Porque até aqui você viu princípios, estratégias e decisões práticas, mas ainda existe algo invisível que continua fazendo muitas pessoas voltarem para o mesmo ciclo de sempre, mesmo depois de aprenderem tudo isso. Esse nível está na forma como você se enxerga, porque no fundo, procrastinação não é apenas um hábito, é uma identidade construída ao longo do tempo. Você começa adiando pequenas coisas, depois repete isso. Depois começa a se ver como alguém que sempre deixa para depois. E sem perceber, isso vira um padrão interno. E o mais perigoso disso é que você começa a agir de acordo com essa identidade, mesmo quando quer mudar. Agora, presta muita atenção nisso. Você não vence a procrastinação apenas mudando o que você faz. Você vence mudando quem você acredita que é. Se você continua se vendo como alguém desorganizado, alguém sem disciplina, alguém que nunca termina o que começa, sua mente vai sempre te puxar de volta para esse padrão. Mas quando você começa a se posicionar de forma diferente, mesmo antes de sentir isso totalmente, algo começa a mudar. E aqui entra um dos princípios mais fortes, que podem transformar sua vida. Você precisa começar a agir como alguém disciplinado, antes mesmo de se sentir assim. Isso parece simples, mas é extremamente poderoso. Porque a identidade não se constrói esperando sentir, se constrói repetindo ações. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você está provando para si mesmo que é diferente do que pensava. E com o tempo isso se consolida. Agora deixa eu aprofundar ainda mais isso, porque aqui está um dos maiores segredos contra a procrastinação. Pare de negociar com você mesmo. A procrastinação cresce na negociação interna. Só mais um pouco. Depois eu faço. Hoje não tem problema. E quando você entra nesse tipo de diálogo, você já começou a perder. Porque sua mente sempre vai encontrar uma justificativa confortável. Então você precisa cortar isso na raiz. Decidiu, executa. Sem debate interno, sem justificativa, sem espaço para negociação. Agora observa o impacto disso. Você reduz o desgaste mental. Você elimina o excesso de pensamento. E você age mais rápido. E agir rápido quebra a procrastinação. Agora vamos entrar em um ponto que poucas pessoas têm coragem de encarar. Você precisa aprender a começar imperfeito. Porque uma das maiores causas da procrastinação é o perfeccionismo disfarçado. Você quer fazer perfeito, quer estar preparado, quer ter certeza de que vai dar certo. E enquanto isso você não começa. Mas aqui está a verdade que pode libertar você. Feito é melhor que perfeito. Começar mal ainda é melhor do que não começar, porque o movimento gera ajuste. Mas a inércia gera frustração. Agora pensa nisso com clareza. Quantas coisas você já deixou de fazer porque queria fazer do jeito ideal? E quantas dessas coisas poderiam estar avançadas hoje se você tivesse começado de qualquer forma? Então muda isso a partir de agora. Não espere o cenário perfeito. Comece com o que você tem. Agora deixa eu te dar um método simples, direto e extremamente eficaz para aplicar no seu dia a dia. Divida tudo em pequenas ações. Quando algo parece grande, sua mente trava. Quando parece pequeno, sua mente aceita. Então, em vez de pensar, tenho que fazer tudo, pense, vou fazer a primeira parte. Isso reduz a resistência. E depois que você começa, o restante flui com mais facilidade. Agora existe outro ponto extremamente importante que você precisa entender. Ambiente influencia comportamento. Se você está em um ambiente cheio de distrações,
sua mente vai se dispersar. Se você está em um ambiente organizado, sua mente tende a acompanhar isso. Então ajuste o seu ambiente para facilitar sua ação. Menos distração, mais foco, mais clareza. Isso não elimina a procrastinação completamente, mas reduz muito a resistência. Agora vamos aprofundar ainda mais, porque existe algo que quase ninguém fala: energia. Você não procrastina apenas por falta de disciplina. Às vezes você procrastina porque está mentalmente esgotado. E quando sua energia está baixa, sua mente busca o caminho mais fácil. Então, cuidar da sua energia também faz parte do processo. Dormir melhor, evitar excesso de estímulo, equilibrar sua rotina. Isso fortalece sua capacidade de agir. Agora percebe como tudo está conectado. Procrastinação não é um problema isolado. É um conjunto de fatores. E quando você começa a ajustar esses fatores, o resultado aparece. Agora deixa eu te levar para um nível ainda mais profundo. Disciplina não é sobre intensidade, é sobre consistência. Muitas pessoas começam com muita força e param rápido. Mas quem realmente vence a procrastinação é quem faz pouco, mas faz todos os dias. Então pare de tentar fazer tudo de uma vez. Faça o suficiente para manter o movimento. E mantenha isso diariamente. Agora deixa eu ser muito direto com você. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais ação, porque motivação vem e vai. Mas ação gera resultado, e resultado gera motivação. Agora tudo começa a fazer sentido. Você não espera se sentir bem para agir. Você age. E isso começa a mudar como você se sente. Agora, neste momento, você tem uma escolha. Continuar vivendo no automático, adiando, esperando o momento certo, ou começar a agir mesmo sem vontade, mesmo com dificuldade, mesmo sem garantia. E essa escolha define o seu futuro. Então, a partir de agora, não complique. Escolha uma coisa. Comece hoje e termine. Simples assim. Agora, se você está decidido a sair desse ciclo, comenta aqui embaixo: hoje eu ajo. Isso marca sua decisão. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam vencer a procrastinação. E se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai aprender como criar um sistema diário que torna a ação automática e elimina grande parte da procrastinação da sua vida. E nunca esquece disso. Você não precisa ser perfeito para mudar sua vida. Você só precisa parar de adiar e começar a agir. Agora você chegou à parte mais profunda, ao ponto onde a transformação real acontece. Não se trata apenas de motivação momentânea, de frases inspiradoras ou de dicas superficiais. Trata-se de construir uma disciplina interna sólida, uma consistência que age mesmo quando você não sente vontade. John Wesley entendia isso perfeitamente, porque ele sabia que a batalha contra a procrastinação não acontece apenas no plano físico ou externo, mas primeiro dentro da mente, dentro do coração e dentro da alma. O primeiro ensinamento profundo é o da programação do dia. Wesley não esperava que a disciplina surgisse do acaso. Ele estabelecia horários claros, metas específicas e uma ordem de atividades que funcionava como um mapa diário. E aqui está o segredo que poucos percebem. Quando você organiza o seu tempo, você não apenas cria obrigação, você cria liberdade. Porque a liberdade não é ausência de regras. Liberdade é saber o que deve ser feito e ter a força para executar. Ao programar o dia, você transforma tarefas aparentemente grandes em passos pequenos, manejáveis e estratégicos. Cada ação realizada se torna combustível para a próxima. O segundo ensinamento profundo é o poder da oração estratégica. Wesley não encarava a oração como algo opcional, nem como um ritual emocional. Ele usava a oração para preparar a mente, alinhar os desejos e fortalecer a disciplina. Imagine que cada momento de oração antes de agir é como afiar a lâmina antes de cortar. Você não apenas pede força, você se condiciona a agir com foco e clareza. Quando você combina oração com ação, a procrastinação encontra menos espaço para existir porque a sua mente já foi direcionada. O coração já foi ajustado e a intenção já foi firme.
O terceiro ensinamento é sobre dividir para conquistar. Wesley não se sobrecarregava tentando fazer tudo de uma vez. Ele entendia que a mente humana tem limites. Então ele dividia grandes objetivos em partes pequenas, priorizava o que era essencial e estabelecia um ritmo que podia ser sustentado sem ceder à exaustão. Esse princípio prático é fundamental. A procrastinação muitas vezes surge do medo do tamanho da tarefa. Quando você fragmenta, você reduz a pressão, cria foco e dá início ao movimento. E uma vez que o movimento começa, o impulso se fortalece e se mantém. O quarto ensinamento profundo é autoavaliação constante. Wesley mantinha uma disciplina de revisão diária. Ele olhava para o que havia realizado, para os momentos em que cedeu à fraqueza e ajustava seu plano para o dia seguinte. Aqui está a diferença entre apenas tentar vencer a procrastinação e realmente vencê-la. Sem revisão, você não aprende com seus padrões, você repete erros inconscientes. Quando você observa suas falhas, entende as razões da procrastinação e ajusta, você está treinando a mente para se tornar mais ágil, mais consciente e mais resiliente. O quinto ensinamento, talvez o mais poderoso, é agir imediatamente. Wesley acreditava que a hesitação era o terreno fértil da procrastinação. Quando surge a tentação de adiar, ele agia na hora, mesmo que fosse algo pequeno. Esse princípio é transformador. A ação imediata quebra o ciclo de procrastinação, mesmo que o resultado inicial seja modesto. Porque o ato de começar cria energia, e essa energia se expande, alimentando a próxima ação, e a próxima, até que o hábito seja natural. Além disso, Wesley ensinava sobre propósito claro. Ele não trabalhava ou orava de forma dispersa. Cada ação tinha um objetivo definido. Quando você entende o propósito do que está fazendo, cada tarefa ganha sentido. A procrastinação diminui drasticamente, porque a mente percebe que não está desperdiçando tempo. Ela está avançando em direção a algo maior. E isso muda tudo, porque você deixa de lutar contra a preguiça e passa a se alinhar com um objetivo real, concreto e significativo. Outro ponto essencial é eliminar distrações. Wesley se retirava de ambientes que poderiam comprometer seu foco. Ele sabia que a procrastinação muitas vezes não é preguiça, mas sobrecarga de estímulos e dispersão. Então ele cria ambientes, mesmo que simples, que potencializam a concentração. Esse ensinamento é prático e atual. Desligue notificações. Organize seu espaço. Reduza ruídos e centralize sua atenção. Cada elemento removido é um passo a mais para vencer a procrastinação. Por fim, o ensino mais profundo de todos: consistência acima da intensidade. Wesley não se importava em realizar grandes feitos de uma só vez. Ele sabia que a vitória sobre a procrastinação se dá pela repetição diária, pelo compromisso silencioso, pelo hábito que se fortalece com o tempo. Você não precisa ter inspiração o tempo todo. Você precisa ter disciplina, e a disciplina se constrói aos poucos, mas com firmeza. Agora pensa comigo. Quantas vezes você se frustrou por não conseguir manter foco, por não terminar tarefas, por sentir que o dia passou e nada foi feito? John Wesley nos mostra que a solução não está em força de vontade momentânea, mas na criação de um sistema interno, uma rotina estruturada, uma prática constante e intencional, que combina oração, planejamento, ação imediata, propósito claro, eliminação de distrações e revisão constante. Quando você aplica esses ensinamentos, a procrastinação deixa de ser um inimigo invisível e se torna algo controlável. Você começa a perceber seu próprio padrão, a entender seus limites, a fortalecer sua mente e seu espírito. E mais, a sensação de dever cumprido se torna combustível emocional e espiritual, fortalecendo o hábito de agir, mesmo quando o corpo quer descansar ou a mente quer escapar. E é exatamente aí que acontece a transformação completa. Porque vencer a procrastinação não é apenas realizar tarefas, é se tornar alguém que age, alguém que decide, alguém que cumpre o que começa
alguém que cria resultados consistentes e duradouros. Wesley nos deixa um legado claro. A disciplina espiritual e prática caminham juntas. E quando você integra oração, propósito e ação, você cria um ciclo positivo que transforma sua mente, sua rotina e sua vida inteira. Então, a partir de hoje, escolhe não esperar mais por motivação ou condições perfeitas. Escolhe aplicar os princípios que Wesley viveu. Planejar, orar, dividir tarefas, agir imediatamente, revisar, eliminar distrações e repetir todos os dias. Esse é o caminho para vencer a procrastinação de forma real, profunda e duradoura. Se isso fez sentido, comenta aqui embaixo. Hoje eu decido agir. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa transformar sua rotina, porque conhecimento sem ação não gera resultado e aplicar essas estratégias é o primeiro passo para uma vida produtiva, disciplinada e plena.